Um salve muito especial para você. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto dia de aquecimento para o desafio 1 em 1. Esse aquecimento é a fase preparatória para o desafio 1 em 1, um evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar a desenvolver um humano de confiança na comunicação em um mês. Eu faço esse aquecimento por entender que é fundamental que você saiba quais são as oportunidades e principalmente os obstáculos que qualquer pessoa comum, igual a você, enfrenta exatamente para buscar a excelência na comunicação, exatamente para conseguir desenvolver confiança na comunicação. Eu não tenho dúvida que todos esses temas que nós estamos discutindo aqui irão te ajudar fundamentalmente a chegar preparada no desafio 1 em 1. E o que é o desafio 1 em 1? É o evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou te ensinar como desenvolver um humano de confiança na comunicação em um mês. Seja para falar em público, seja para ter uma desenvoltura melhor diante da câmera, seja para participar de lives, seja para gravar vídeos e potencializar o seu negócio acima de tudo. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, porque hoje a temática ela é extremamente importante. Eu vou partilhar aqui com vocês como você que está aqui pode treinar a sua oratória. É isso que hoje eu vou ensinar. De que maneira você pode treinar? Como esse treino pode acontecer aí, da sua casa, do seu jeito, da sua maneira. E é exatamente isso que eu vou partilhar. Antes, eu preciso lembrar para você uma coisa que é muito importante. Caso você ainda não esteja inscrito no desafio 1 em 1, basta você clicar no link da minha bio do Instagram. Se você está aqui no YouTube, neste momento acompanhando e ainda não está inscrito no desafio, basta clicar www.desafio1em1.com.br. Vamos lá, então? Atenção, queridos e queridas. Uma boa oratória, ela motiva, ela influencia, ela impacta. Uma boa oratória amplia sua credibilidade. Uma boa oratória consegue, sem dúvida nenhuma, projetar uma imagem de confiabilidade. Uma imagem sua, uma imagem do que você faz, uma imagem da sua capacidade. O que eu estou e partilho com vocês é fazê-los entender, fundamentalmente, que essa projeção e essa capacidade de comunicação não acontece apenas em eventos protocolares, ao contrário do que muita gente pensa. As pessoas, na maioria delas, imagina que só precisa ter ou desenvolver uma boa oratória quando você vai participar de eventos, quando você vai participar de palestras, quando você está presente em congressos. Não, não é isso. Uma boa oratória é aquela que é implementada no dia a dia. Uma boa oratória, e compreenda dessa maneira, ela é nada mais, nada menos do que a sua capacidade de comunicação. E ela precisa ser implementada no dia a dia. Você constrói uma imagem de credibilidade em torno de si exatamente no dia a dia. E não apenas nos eventos protocolares, vai ter uma reunião, vai ter o cliente e tal. Não. Nesses instantes, para chegar até esses instantes de reunião, de clientes de forma preparada, você precisa necessariamente ir treinando de forma diária. É isso que eu faço. E vocês bem sabem que aqui eu sou parte do que efetivamente funciona. O que efetivamente, se você colocar em prática, fará diferença na sua comunicação. Existem algumas que eu quero recomendar aqui para você, 3 estratégias para você, sem problema algum, em casa, do seu jeito, pode fazer inclusive isso hoje,
treinar a sua capacidade de comunicação, treinar a sua oratória. E eu quero sugerir aqui um primeiro exercício, inclusive, que ajuda na construção de uma dicção mais apropriada. E eu vou aqui reproduzir exatamente o que eu faço e como isso me ajudou no desenvolvimento da minha dicção. E do que é que eu estou falando? É você pegar pequenos textos e lê-los em voz alta. Escolhe um lugarzinho, sem plateia, sem ninguém por perto, para que você pegue textos e leia em voz alta. Vamos lá, estou com alguns livros aqui na minha frente, eu vou pegar um deles. Vou pegar um material aqui da Hotmart. E peguei, tá, vou pegar uma frasezinha, uma frase qualquer. Acabei de abrir aqui, vou pegar uma frasezinha qualquer aqui, tá bom? A frase é: maior customização, melhor experiência de compra, mais performance. Uma frase curtinha. Qualquer uma que você pode fazer aí, do seu jeito, da sua maneira. Pode pegar um livro, pode pegar uma revista, pode pegar alguma coisa, pode abrir um site na internet e ler uma frase, tá? Então, o que é que te ajuda no processo de dicção? E nós estamos aqui porque eu prometi e vou entregar para você maneiras de efetivamente treinar a sua capacidade discursiva, treinar o que você diz e como você diz, treinar a sua oratória. Então, vamos lá. Atenção. Uma frase qualquer que eu peguei aqui. Maior customização, melhor experiência de compra, mais performance. Essa é a frase. Tá bem aqui. Essa é a frase. O que é que eu sugiro? Já escolheu a frase, então você eleva um pouquinho o tom, sobe um pouquinho o volume. Maior customização, melhor experiência de compra, mais performance. E por que aumentar? Quando você aumenta, você consegue te ouvir melhor e consegue, inclusive, detectar, atenção, detectar eventuais problemas na sua dicção. Problemas que muitas vezes você os tem, mas nem percebe que os tem. Entende? Então, este exercício serve para isso. Vou repetir. Maior customização, melhor experiência de compra, mais performance. Então, escolhe uma frase após a live e faz isso. Só que não é fazer isso uma vez em um mês. É fazer isso de maneira recorrente, porque isso permitirá que a sua dicção seja muito mais plausível e interessante. Quando você falar, as pessoas efetivamente compreendam. Aí, o que é que eu, inclusive, faço para ampliar, principalmente, o nível de dificuldade? E por que eu faço para ampliar o nível de dificuldade? Porque nós brasileiros, não fomos orientados nem ensinados a ler em público. Na escola, lá na infância, a gente faz uma leitura, no máximo tem um exercício de leitura, cada um lê um pouquinho e pronto. Aí tem um evento, eu digo isso porque os meus filhos têm 9 e 6 anos, aí tem um evento em que eles precisam fazer a leitura, mas depois esse hábito se perde. Então, o que é que eu quero sugerir? Como a gente não tem esse hábito, vamos construí-lo? Se você vai fazer alguma exposição, alguma apresentação, ou mesmo participar de uma reunião, não tem problema nenhum se você precisar citar o trecho de alguma coisa, livro, e você lê. Agora, tem que fazer uma leitura adequada. Tem que fazer uma leitura apropriada. Porque senão não vai chamar a atenção. E a leitura apropriada, uma das formas para você gerar esse treino é exatamente isso. Você fazer uma leitura em voz alta. E quanto mais alta for, mais percepção você vai ter da própria dicção. Aqui eu quero que você entenda se todas as palavras que você diz e pronuncia estão sendo apropriadas. E não para você cometer o erro, que é muito recorrente, eu ouço isso muito com os meus alunos, assim quando entram no Revolucione, se a palavra é muito grande, por exemplo, computador, normalmente a gente enfatiza a primeira ou segunda sílabas e esquece o finalzinho. Então, computador. Então, o tador, a gente quase não ouve. Não é isso que deve e precisa acontecer, principalmente agora nas reuniões virtuais. Se você em encontros virtuais absolutamente comuns, eu tenho falado muito sobre isso, se você efetivamente não tiver essa preocupação com a dicção, corre o risco de você falar e quem estiver do outro lado, ou as outras pessoas, não entenderem. Por isso é tão representativo. Então, como o primeiro exercício que eu quero partilhar aqui com você
eu escolhi um livro qualquer que estava aqui na minha frente, peguei o material da Hotmart e leia em voz alta. Maior customização, melhor experiência de compra, mais performance. Mas não é, o livro, não é ler o livro todo, não. Isso você deixa para depois. Estamos falando aqui de exercício de dicção e pronúncia. Com este exercício, você consegue melhorar. E aí vai diminuir a possibilidade de alguém perguntar: o que você disse quando você estiver falando? Faz sentido? Tudo bem até agora, gente? Aí vamos imaginar que você vai ter que fazer uma leitura. Isso acontece especialmente no universo jurídico, por exemplo, no universo de saúde. Muitos alunos das áreas jurídicas e de saúde eu tenho. Você vai fazer uma leitura de um trecho que é um pouco mais complexo, tem uma linguagem não tão usual, nem tão comum. Então, o que é que eu sugiro para você? Você vai aumentar o grau de dificuldade deste exercício, que eu faço, inclusive. Quando eu apresentava jornal, especialmente, e quando tinham algumas palavrinhas ou algumas expressões que não eram muito comuns, eu aumentava o grau de dificuldade. O que é que eu fazia? Eu fazia aqui uma simulação para você, aqui em tempo real, tá? Estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Eu pegava essa frase e eu colocava um obstáculo entre os meus dentes. Esse obstáculo permitirá que eu possa me empenhar ainda mais para pronunciar de forma apropriada. Eu vou fazer aqui duas frasezinhas aqui, tá? Então, um obstáculo é qualquer, um lápis, tá? Que você põe. Isso serve para te ajudar na pronúncia de palavras, expressões ou trechos mais complexos. Ah, professor, não tem trecho complexo no meu universo, não. Então tá tudo bem. Você não precisa. Mas como eu tenho muitos alunos da área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutrição, algumas expressões principalmente e nomenclaturas que não são tão usuais do público, e especialmente no universo jurídico, esse bastante, atendo muitos juízes, advogados, promotores, defensores, procuradores, e eu sei que há um linguajar específico, há um vocabulário peculiar. Então, o que é que a gente faz para ampliar a sua capacidade de dicção, especialmente no ambiente virtual? Preste atenção, gente, para não correr o risco de falar e as pessoas não entenderem. Percebe? Dificilmente vocês, quando eu estiver aqui falando, quando eu estou falando, vocês não vão compreender, porque eu tenho essa preocupação com a minha dicção e pronúncia. Então, para ampliar o nível de dificuldade, eu ponho aqui, por exemplo, um lápis, ponho aqui entre os dentes e vou ler. Maior customização. Professor, ficou estranho? Claro, é para aumentar o nível de dificuldade. Porque se você consegue ler essas expressões mais complexas, atenção, se você consegue ler essas expressões mais complexas com esse nível de dificuldade, quando você tirar, vai dar um banho, vai dar um show. Percebe? Então vamos fazer efetivamente isso. Agora, não é fazer, atenção, gente, isso aqui é igual a treino de academia, é igual a treino de natação. Eu nadei durante muito tempo, profissionalmente, inclusive. E não adianta você fazer um treinozinho do nado borboleta, que é um dos mais complexos, e simplesmente não voltar a treinar, não vai adiantar. Você tem que treinar com uma recorrência, 2, 3 vezes por semana, porque no momento das suas exposições, e eu volto a repetir, não vamos pensar que a gente só utiliza a nossa capacidade de comunicação, a nossa oratória em eventos protocolares, reunião, entrevista para mídia, live, congresso. Não, é no dia a dia. É no dia a dia que você consegue construir habilidades de comunicação e mais do que isso. Consegue projetar a sua capacidade de ter uma boa dicção e uma boa pronúncia, tá bom? Este é o primeiro exercício, mas existem outros exercícios também. Aqui eu estou partilhando com você como treinar a sua oratória diariamente. Treinar. Esse assunto ele é tão importante, queridos e queridas, que dentro do treinamento avançado Revolução do Seu Discurso, só para que vocês tenham ideia, nós temos um conjunto de 12 a 14 aulas que discutem sobre isso. 12 a 14 aulas, e as nossas aulas são de 5 a 15 minutinhos, com uma dinâmica completamente diferente e muito prática. Mas é um assunto que eu quero que vocês prestem atenção, porque isso muda o jogo, tá? Então, a primeira orientação que eu disse para treinar a sua oratória é exatamente com esses exercícios de dicção. Mas vamos às outros. A outro aqui. São gestos. Você que está me acompanhando aqui neste desafio, neste aquecimento para o desafio vai acontecer entre os dias 25 e 31. Entre os dias 25 de janeiro e 31 de janeiro. É um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou ensinar você a desenvolver um ano de confiança na comunicação em um mês.
Eu vou partilhar técnicas, estratégias e exercícios que efetivamente farão uma diferença. Você lá no desafio vai entender exatamente o que precisa fazer para aprender em 30 dias o que você levaria um ano em qualquer outro lugar. Pois bem, um dos aspectos que você... Aí eu estou nesse aquecimento, o evento é dia 25, até lá tem um aquecimento, são 10 dias, 30 lives, porque eu acredito que dessa maneira você vai chegar mais preparado, mais preparada, e assim a aceleração do seu aprendizado vai ser muito maior. Eu digo isso para fins didáticos, inclusive. Pois bem, um dos aspectos que eu já abordei aqui, mas eu quero reafirmar, é a importância dos gestos. Atenção, queridos e queridas. Você precisa utilizar os gestos. Você precisa necessariamente enfatizar o que você diz com os seus gestos. Isso é essencial. Isso é fundamental, isso é crucial para que a sua oratória, a sua comunicação consiga efetivamente impactar, influenciar, convencer e inspirar. Se você consegue, atenção, utilizar de maneira apropriada os gestos, você efetivamente demonstrará uma capacidade de comunicação maior. Agora, o que é que eu quero? O que é que eu quero partilhar aqui com vocês? Eu não vou ensinar que você tem que fazer gesto tal, 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 porque isso eu estaria robotizando a sua comunicação. Eu quero que você faça um exercício comigo agora. No particular, no privado, quando você está conversando um a um com qualquer pessoa, ou com um grupo maior, 2, 3, com a sua equipe, se você é profissional liberal, se você é empreendedor, se você é profissional e atua em alguma empresa, quando você está conversando com essas pessoas, com seus familiares, como você gesticula? Essa é a pergunta. O que é que eu quero recomendar fortemente para você? Que você pegue este conjunto de gestos que você tem no dia a dia e transporte-o para a sua comunicação diária, em momentos especiais. Reuniões, apresentações de propostas, congressos e eventos. Hoje, por exemplo, início de noite, nós não teremos a live de hoje à noite, teremos de hoje à tarde, tá? 1 e 1, mas não teremos de hoje à noite, que eu vou estar falando para um universo gigantesco de mais de 500 empresários e corretores de imóveis do setor de corretores de imóveis, empresários de negócios do ramo imobiliário, mais corretores de imóveis de todo o Brasil. Estarei lá, porque senão não teremos, é um compromisso anterior que eu já tinha assumido, tá? Então veja, qual a preocupação que eu terei nessa exposição de hoje? E eu quero recomendar que vocês também tenham. Mesmo virtual, e este é o desafio, atenção, gente, é isso que separa homens de meninos e mulheres de meninas. Por ser virtual, eu preciso utilizar ainda mais a minha capacidade gestual. Isto é essencial, fundamental. Porque, veja, as pessoas estarão em diferentes lugares do Brasil. Vocês estão em diferentes lugares do Brasil. Aliás, escreve aqui no chat. Você está me acompanhando de qual cidade? Diz aqui, por favor. De qual cidade? Escreve aqui no chat. Você está me acompanhando em diferentes lugares do Brasil. Se eu não transmitir a minha e não me comunicar acompanhada dessa comunicação dos gestos, a chance ou as chances de você não se envolver e não se empolgar serão muito altas. Então é fundamental, é essencial, é indispensável, é crucial que você possa efetivamente utilizar os seus gestos, mas não de maneira robotizada, mas não de maneira mecânica. Olha aqui, Espírito Santo, Brasília, João Pessoa, Santa Catarina, entre outros. Estou vendo aqui também no YouTube, Paraná, Paraíba, entre outros estados. Perfeito. Então, Brasília. Então, eu quero recomendar fortemente que você possa extrair os seus gestos do privado para o público. Para instantes como esse. Para momentos como esse. Estão chegando outras aqui. Paulista, Pernambuco, Sapezal, Mato Grosso, Alberim, Pará. Maravilha, maravilha. Pois bem, se eu não demonstrar, se eu não gesticular aqui, e esses gestos fazem parte do meu eu. Eu não estou imitando A, B ou C, e eu não quero que você faça isso. Eu quero que você permita, atenção,
que as suas mãos acompanhem o seu raciocínio. Olha, raciocínio, que as suas mãos acompanhem o seu raciocínio e que isso seja natural. Professor, eu nunca gesticulei. No início vai ser natural? Não, não vai ser. Não vai ser. Eu faço sempre referência a esse exemplo, que ele é bem pragmático e ele é bem representativo. Gente do Brasil inteiro, estou vendo aqui no Instagram e no YouTube. Sejam bem-vindos, todos, todos. Espero estar honrando, e esse é o meu propósito aqui, honrar cada minutinho de vocês. Mas vamos avançar. Aliás, quero que me digam, até agora, está valendo a pena? Se está valendo a pena, escreve aqui. Valendo a pena, professor? Valendo a pena. Se está valendo a pena, escreve aqui. Valendo a pena. Mas eu gosto sempre de citar esse exemplo. É o exemplo de Rodrigo, um aluno meu de São Paulo, em que ele, um belo dia, depois das aulas, das nossas sessões de mentoria, porque eu acompanho cada um dos meus alunos, ele começou a implementar alguns gestos. E aí houve um momento muito engraçado que ele partilhou isso e disse, professor, a minha mulher está dizendo que a minha comunicação está diferente. E aí eu disse para ele, ainda bem, Rodrigo, porque eu estranharia se ela estivesse dizendo que nada mudou. Porque você está aqui para promover uma evolução da sua capacidade de comunicação, para você projetar confiança ao falar. Seja, quando você desenvolve confiabilidade ao falar, você consegue com tranquilidade falar em público, você consegue gravar vídeos, você consegue participar de lives, você consegue melhorar a sua desenvoltura diante da câmera. É isso. É isso que eu estou partilhando aqui com você, para desenvolver confiança ao falar. Quando você desenvolve confiança ao falar, você encara a câmera para conceder uma entrevista na televisão, no rádio. É isso que eu estou dizendo. Então, independente da sua atividade profissional, seja profissional liberal em todas as áreas, seja empreendedor, seja empregado, eu falo para esses três públicos, eu quero fundamentalmente que você incorpore no seu dia a dia os gestos. Porque é isso que efetivamente vai fazer a diferença. Fechado? Então, esta é a segunda orientação. Esta é a segunda orientação. Agora, cuidado para a gente passar para a terceira, sobre como treinar. Cuidado, queridos e queridas. Quando vocês forem gesticular, especialmente se estiverem no ambiente virtual, e hoje, principalmente, porque a maioria das nossas responsabilidades, encontros e compromissos são virtuais, cuidado para não gesticular muito aqui embaixo. Eu estou gesticulando, vocês não estão vendo. Tenta gesticular acima da linha da cintura. Isso permitirá que a outra pessoa possa ver, possa verificar. Agora eu volto a repetir, tudo de maneira natural. Um dos aspectos que eu mais valorizo, que eu mais potencializo, que eu mais gosto, é a preservação da autenticidade. A autenticidade aqui é naturalidade. É você preservar a sua capacidade e, acima de tudo, implementar estratégias para potencializar e fortalecer ainda mais, tá bom? Agora vamos ao terceiro. E qual é o terceiro exercício? E qual é? Aí eu confesso para vocês que durante muito tempo eu achei essa terceira técnica para que você possa treinar a oratória absolutamente descartável. Eu confesso. Absolutamente desnecessária. Eu confesso. Eu não tenho problema nenhum, não tenho compromisso com erro. Se eu, eventualmente, errei, eu partilho com absoluta tranquilidade, o meu erro. Mas antes de citar, tem duas perguntinhas bem interessantes aqui. O Ronaldo está me perguntando no YouTube e o sonhar.com.br também está me perguntando. O Ronaldo está perguntando, a leitura em voz alta ajuda? Sim, Ronaldo, ajuda. Inclusive, foi a minha primeira orientação aqui. Para você treinar sua dicção, expressão, é importante você ler em voz alta. De preferência, em um lugar que não tenha plateia. Porque senão as pessoas já vão entender o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Você está lendo, tá? E a pergunta aqui que foi do sonhar.com.br. Conseguimos falar com segurança mesmo não tendo domínio do assunto? Sonhar.com.br, tá um gatinho bem bonito aqui na imagem. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Um dos aspectos mais importantes que os meus alunos aprendem assim, de imediato que entram no Revoluciona Seu Discurso, é literalmente só falar, abordar, destacar, discutir temas que eles dominam. Não que eles saibam. Entenda bem, olha a diferença. Eu não disse, você pode falar tema que sabe. Não, não.
Eu estou dizendo você pode falar temas que domina. Porque quando você não domina o assunto, basta uma única pergunta, basta um único questionamento. Você, sem um domínio apropriado, vai titubear e vai colocar em xeque toda a sua imagem de autoridade sobre aquele assunto. A minha orientação ela é clara. Não fale. De maneira pragmática. Não. E mais do que isso, você quer ser percebido ou percebida como um profissional especialista em determinada área ou como alguém que fala sobre tudo? Fala sobre tudo. Não pode. Compreenda bem, eu estou 17 anos mergulhado nesse universo profissional de comunicação. Ao longo da minha jornada, eu gosto sempre, especialmente com a audiência volátil, tive a alegria de conquistar 87 premiações e treinar mais de 5.700 alunos desde 2012. Na minha metodologia de ensino, que consegue e permite que você desenvolva um ano de confiança na comunicação em apenas um mês, em 30 dias, você aprende o equivalente a um ano, de fato você acelera o seu aprendizado, eu utilizo aspectos e conceitos de neurociência e inteligência emocional. E eu poderia falar, na percepção de muitos, sobre inteligência emocional e neurociência, e eu leio bastante a respeito. Eu já conversei, entrevistei especialistas, alguns dos principais do país, sobre inteligência emocional e neurociência. Mas qual é a decisão que eu tomo? Eu não falo sobre essas temáticas, porque não são do meu domínio, embora estude-as bastante. Faz sentido? Agora, sobre comunicação, eu deito e rolo. Pergunte o que quiser, o que desejar, com diferentes graus e níveis de complexidade. Eu deito e rolo. Não é o caso com outras temáticas. E mais, eu não quero ser conhecido ou percebido, isso é importante, isso é projeção de imagem. Atenção, gente. Estamos aqui, inclusive, avançando aqui numa outra temática, que é brand. Brand é uma expressão americana que significa você mostrar, você ser a sua própria marca, você ser a sua própria imagem e potencializar essa imagem, fortalecer essa imagem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero ser conhecido como o cara da inteligência emocional ou da neurociência. Não. Se assim fosse, eu certamente iria estudar a fundo essas duas temáticas. Eu quero e sou conhecido como o cara da comunicação. Faz sentido? Ora, se eu sou advogado e atuo, por exemplo, no direito civil, e aparece uma entrevista na TV para que eu possa falar sobre direito criminal, eu devo ir, professor? Não! Porque a sua pegada é direito civil e não é criminal. Professor, mas eu não sou advogado? Sim. Você quer ser percebido ou percebida como especialista no seu segmento ou como generalista? Entende? Não significa que você tem sua linha de aprofundamento, que você não dialogue com essas outras temáticas. Mais do que isso, que você não estude, para que você. Aliás, isso é fundamental. Fundamental que você estude e amplifique o seu conhecimento sobre áreas adjacentes e periféricas à sua. Agora, o que não dá é você estar falando, no caso do direito. Vou falar sobre criminal, vou falar sobre civil, vou falar sobre constitucional. Eu conheço um pouco, eu não sou advogado, mas porque eu tenho muitos alunos desse universo. Direito de família. Direito imobiliário, não dá para falar sobre tudo. Percebe sonhar? Então a minha resposta é não. Não fale sobre qualquer coisa, tá bom? Fale sobre a sua expertise. E aí, indo para a terceira forma de você treinar a sua oratória. A terceira forma de treinar a sua oratória. E como é, e eu confesso, retomando, que durante muito tempo eu reneguei essa terceira possibilidade. Durante muito tempo, eu desprezei essa terceira possibilidade para você treinar a comunicação e oratória. E qual é? E qual é? Atenção, é a respiração. Sim, eu achava isso sem importância, eu achava que não impactaria em nada. O quê? A respiração, ela é crucial. Ela é fundamental. A respiração, inclusive, permite além de treinar, até acalmar você, dependendo da situação que esteja. E como é que eu treino a respiração, professor? Simples. Respira, inspira pelo ar e solta pela boca.
Experimenta fazer isso no momento de nervosismo e tensão, quando você estiver prestes a gravar um vídeo, quando você estiver prestes a fazer uma entrevista, quando você estiver prestes, por exemplo, a fazer uma live ou participar de uma reunião relevante. Você vai se sentir muito mais tranquilo e muito mais tranquila. É impressionante como ajuda. E eu reneguei. Não tem importância, não. Tem demais! Tem demais! Portanto, não abram mão. Treine na respiração. O momento que está tenso, nervosismo, inspira pelo ar e solta pela boca. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso? E faço. Então, são essas 3 maneiras que eu quero e sugerir para você. A primeira, exercícios de dicção, para efetivamente facilitar a sua pronúncia. Eu partilhei aqui. A segunda, você incorporar os gestos que você utiliza no privado, no público. E terceiro, para você treinar a respiração. É assim que você consegue treinar a sua oratória aí em casa. Mas eu também, acima de tudo, prometi algumas estratégias para hoje, como fechar negócios de maneira mais rápida. E aí eu tenho aqui 2 recomendações. 2 recomendações. Quando eu falo fechar negócio, eu estou me referindo a fechar um cliente, convencê-lo, ampliar a sua carteira. É isso que eu estou me referindo. Como aqui eu falo para muitos empreendedores, profissionais liberais, e vamos entender profissionais liberais: médicos, professores, coach, psicólogos, nutricionistas, advogados, fisioterapeutas, fisioterapeutas, já citei, enfermeiros, enfermeiras, entre tantos, jornalistas, publicitários, fotógrafos, profissionais liberais de uma maneira geral. E aí eu tenho 2 recomendações. A primeira delas: escreve uma listinha, atenção, escreve uma listinha de 3, só precisa 3 para começar, diferenciais que você possui. Escreve 3 diferenciais que você possui. Isto é fundamental. 3 diferenciais. Tem perguntinhas aqui no YouTube, já eu respondo, tá? Reiel, já eu respondo. 3 diferenciais. 3. Só 3 diferenciais. E quando você utilizar, sim, é verdade, Josi, entre os profissionais liberais, assistentes sociais também, entretanto, são muitos, são inúmeros. São mais de 30 categorias diferentes. Obrigado por lembrar, tá? Já eu respondo a sua pergunta aqui no YouTube, mas eu estava pontuando. Como acelerar o fechamento de negócios, atrair mais clientes, acima de tudo? E que você pode utilizar essas estratégias que eu estou aqui partilhando e vou partilhar a partir de agora no seu dia a dia, tá? Como? Primeira coisa, separa 3 características e habilidades que você efetivamente possui. Diferenciais. O que é que você tem que outras pessoas do seu nicho de atuação não têm? Professor, como é que eu faço isso? Reflete, uai. Pergunta para si. Quais são os meus diferenciais? Quais são? Eu vou falar os meus aqui para você, até para estimular, até para entusiasmar vocês, para vocês pensarem. Quais são os meus diferenciais? Qual o professor de comunicação que você conhece que está no topo dos mais premiados do Brasil? Não tem. Primeiro diferencial. Segundo, qual método de ensino de comunicação que permite você aprender em 30 dias o equivalente a 1 ano? Não tem. E qual professor de comunicação no país tem tantos estudos de caso e cases de sucesso quanto eu? Não tem. Agora eu pergunto para você, quais são os seus diferenciais? E nessa hora, gente, é importante que você tenha a consciência, a sensibilidade e a reflexão para que você possa elencar esses diferenciais. Porque são esses diferenciais que você poderá e deverá usar nos momentos chaves, especialmente de apresentação de proposta, fundamentalmente quando quiser enfatizar a sua capacidade e potencializar as suas habilidades. É isso. Então escolhe, são 3, fundamentalmente 3 características que você precisa. 3 diferenciais, ao menos 3. Professor, isso é suficiente? Não, eu quero dar uma segunda recomendação. E qual é a segunda recomendação? A segunda recomendação é direciona
a sua energia. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou fazer aqui de maneira improvisada, em tempo real, uma imagem que não ajuda vocês. Preste atenção. É uma imagem que não colabora e não contribui. É essa aqui, olha. Não ajuda vocês. Estou desenhando aqui agora. Desenhando aqui agora. Não ajuda vocês. E qual é? Isso é fundamental para a gente fechar negócios e acelerar o fechamento, tá? Isso é estratégia de comunicação e de mentalidade. E o que é? É isso aqui. Aliás, parece um sol, não é? Tamanha minha habilidade, certamente entre os meus diferenciais o desenho não está incluso. Não está incluso. Tenha convicção e certeza disso, tá? Sob hipótese alguma. Mas isso aqui é um círculo e tem escrito aqui foco. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Isso, olha. Elas dispersam o foco. Elas dispersam o foco. É dessa maneira aqui que os generalistas, eles atuam. Fala sobre A, fala sobre B, fala sobre C, fala sobre D, fala sobre E, fala sobre F. Fala sobre tudo! E quando você dispersa o seu foco, o resultado retarda. Faz sentido? O que eu, o Wendel, eu falo o que eu faço. E eu não aprendi isso de um dia para a noite. Não aprendi. Mas o que eu, o Wendel, faço e que foi fundamental para que eu alcançasse e tivesse os resultados que eu possuo. O que eu, Wendel, faço? Isto aqui. Um foco, uma diretriz, um caminho, uma escolha. Foco. Olha a diferença. Olha a dispersão. Olha quanta energia dispersa. Foco. Foi assim. Quando eu agia dessa maneira, eu buscava no início da minha carreira e não conseguia ganhar nem ter o reconhecimento de absolutamente nada. Não conseguia. Dispersava, atirar para tudo que é lugar. Quando eu mudei o comportamento e foquei, isso aqui mudou completamente. Os prêmios começaram a aparecer, depois de um foram 10, depois foram 15, depois foram 20. Quando eu comecei, atenção, quando eu lancei a minha primeira turma de curso online, eu tinha muitos focos e dispersões. E aí os meus resultados não estavam de acordo com o que eu acreditava que podia. Quando eu comecei a fazer isso, foco. O foco é revolucionar o ensino da comunicação no Brasil. E eu só vou parar quando alcançar 10 mil alunos. Quando alcançar 10 mil, eu vou multiplicar por 10. Quando eu direcionei, tudo mudou. Porque eu passei a concentrar as minhas energias em potencializar os resultados dos meus alunos, em transformar o resultado dos meus alunos. Aí, meus queridos, quando eu direcionei a minha energia, aí mudou. Mudou completamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque é difícil, na hora que você vai conversar com o cliente, se você é um arquiteto, um assistente social, se você é um médico, um advogado, um engenheiro, independente da sua atividade, se você é um empresário, setor de negócio, se você é um corretor de imóveis, independente do seu universo, se você vai conversar com o cliente, você precisa focar as suas energias nisso. É entrar no jogo para ganhar, cara. É entrar para ganhar. E não, você nem saiu do vestiário e já acha, eu acho que eu vou perder. Aí você perde. Aí você perde, e mais do que isso, contamina as pessoas que estão no seu redor. Professor, como é que eu faço isso? Você precisa sair disso para isso. Quer ter resultado? Você precisa sair disso para isso. Enquanto você dispersar o seu foco, você não terá os mesmos resultados enquanto você focar. Simples assim. É dessa maneira que quando você direciona as energias na comunicação, não dá para você estar conversando com o cliente e vai conceder a entrevista no mesmo tempo. Não dá para você conversar com alguém, estar apresentando sua empresa e vai gravar um vídeo ao mesmo tempo. Não dá.
Dispersa. Você perde o foco, erra, o corpo não reage, não tem desempenho. Não é assim que a coisa funciona. Então, é importante que nós tenhamos consciência disso. Faz sentido? E aí tem algumas perguntinhas aqui abertas, perguntinha aqui de Reiel do YouTube. O estudo não necessariamente permite que saibamos falar sobre corretamente. Só dá para falar sobre algo que você conhece, vivencia. E atenção, o estudo não é porque você leu um artigo, uma matéria ou um livro que você já está preparado para falar sobre o assunto. Não pode, não dá. Então a sua afirmação é correta, Riel. Não dá para que apenas através de uma simples leitura você consiga efetivamente falar sobre um tema. Porque diante de uma pergunta mais elaborada, você vai ter problema. Eu sei o que eu estou dizendo. Tá bom? Nós estamos na reta final. Quem acha que valeu a pena, de 0 a 10, escreve aqui para que eu veja. De 0 a 10, qual nota você dá para a live de hoje? Nós estamos no 4º dia de aquecimento. Esta é a primeira live do 4º dia. É o aquecimento para o desafio 1 em 1. E por que 1 em 1? Porque eu vou te ensinar a desenvolver um ano de confiança na comunicação em um mês. Através da minha metodologia de ensino, eu vou partilhar técnicas, estratégias. Vou partilhar tudo o que você precisa saber para aprender em 30 dias o equivalente a um ano. E se você ainda não se inscreveu, eu quero dizer que o evento é online, gratuito, é a fase introdutória do meu treinamento completo, e você pode se inscrever clicando no link que está na minha bio do Instagram, e se você está aqui no YouTube, você também pode clicar em www.desafio1em1.com.br. Eu quero agradecer a presença, a participação de todos vocês aqui. Fiquei bem contente, bem feliz. E hoje nós teremos a segunda live do dia, às 1h01. E nessa live eu aplico a ferramenta de identidade comunicativa. Professor, que ferramenta é essa? A ferramenta de identidade comunicativa é uma ferramenta que só nós temos no Brasil inteiro, em que eu aplico ao vivo, em tempo real, estou fazendo essa mentoria gratuitamente, exatamente para traçar o seu estilo de comunicação. Saber se seu estilo de comunicação é ponderado, saber se é argumentativo, saber se é retraído ou saber se é expressivo. Essa ferramenta eu utilizo com os meus alunos e eu estou aplicando, dando esse presente para vocês ao vivo, fundamentalmente na live de 1h01. E eu, acima de tudo, espero vocês. Um grande dia para todos nós e vamos fazer acontecer nesta quinta-feira. A gente se vê já já. 1h01. Tchau, tchau. E muito obrigado para você que está aqui no YouTube. Feliz por isso, tá? Vou colocar aqui o endereço para que você possa... Estou escrevendo aqui para que você possa, fundamentalmente, se inscrever no desafio 1 em 1. Quem estiver no desafio vai revolucionar a comunicação para sempre. A gente se vê. Tchau, tchau.